A expressão matemática que relaciona comprimento, área do fio e resistividade do fio para chegar na resistência elétrica de um pedaço de fio, ela é conhecida como segunda lei de Ohm. Então, a segunda lei de Ohm calcula ou é usada para calcular a resistência elétrica de um pedaço de fio. Perceba que a segunda lei de Ohm tem uma aplicação muito específica, calcular a resistência elétrica de um pedaço de fio, que a gente sabe qual é o comprimento, que a gente sabe qual é a área da seção transversal e que a gente sabe qual é a resistividade. Então, de posse dessas três grandezas físicas, a gente calcula essa quarta, que é a resistência elétrica, que vem a ser a dificuldade que o fio oferece à passagem de uma corrente elétrica. É importante lembrar que a resistividade de um material, que inclusive nós mostramos na tabela anterior, essa resistividade, ela depende da temperatura na qual está o material. O que a gente observa experimentalmente é que quanto maior a temperatura do material, maior a resistividade. Então a resistividade não é um número fixo. Você sempre vai encontrar a resistividade atrelada a uma dada temperatura. A gente pode voltar aqui na tabela anterior e ver que essa resistividade aqui é a resistividade a 20 graus Celsius. Se a gente mudar pouquinho a temperatura, a resistividade não vai mudar, mas se você mudar bastante, sei lá, de 20 para 100 graus Celsius, você vai ter uma mudança que pode ser significativa na resistividade. E mudando a resistividade, você vai mudar a resistência elétrica do material. E se a resistência aumenta, nós teremos uma dificuldade maior para a passagem da corrente elétrica, portanto, teremos uma corrente elétrica menor fluindo dentro do fio. Então, a segunda lei de Ohm é uma maneira que nós temos de conseguir a resistência elétrica de um pedaço de fio. Mas é a única maneira? Não. Existe uma outra maneira para a gente chegar na resistência elétrica de um pedaço de fio, que é utilizando a primeira lei de Ohm. Né? E a primeira lei de Ohm é razoavelmente muito mais simples de ser utilizada do que a segunda lei de Ohm. A gente sabe que eu tenho aqui uma fonte de energia e eu tenho aqui a corrente elétrica que vai estar passando. A fonte de energia aqui no caso, ela aplica no circuito uma certa DDP, que é medida normalmente em volts. E a gente vai ter uma corrente elétrica que flui pelo circuito, ou pelo pedaço de fio no caso, que é medida em amperes. Se a gente dividir a DDP pela corrente, a gente também vai obter a resistência elétrica desse pedaço de fio. Quero frisar para vocês que medir a resistência elétrica de um pedaço de fio usando essa expressão matemática é um pouco mais complicado do ponto de vista experimental. Por quê? Porque um pedaço de fio normalmente tem uma resistência elétrica bem pequena. Então, qualquer DDP que você aplique nele vai gerar uma corrente mais alta, e aí a divisão disso aqui, e a corrente alta vai aquecer bem o fio, e portanto vai mudar um pouco a própria resistência do fio, então a gente teria que trabalhar com tensões muito baixas para poder utilizar essa segunda lei para calcular a resistência elétrica de um fio. Né? Então, no caso de um pedaço de fio, normalmente a maneira mais simples de calcular a resistência elétrica é usar a segunda lei. Mas eu também posso, se eu tiver condições técnicas, eu também posso aplicar a primeira lei de Ohm para calcular a resistência elétrica de um pedaço de fio. Nada nos impede de fazer isso. Então, voltando lá, eu posso calcular a resistência elétrica de um pedaço de fio sabendo seu comprimento, sua área e sua resistividade. Mas eu também posso calcular a resistência elétrica se eu aplicar uma DDP nas extremidades de um fio e dividir pela corrente que passa sobre ele, eu vou ter a resistência elétrica. Interessante notar que essa fórmula de calcular a resistência elétrica, ela é válida não só para pedaços de fio, mas ela é válida para aparelhos elétricos de uma forma geral. Então, a primeira lei de Ohm, ela se aplica a todo e qualquer equipamento eletrônico. Já a segunda lei, não. A segunda lei é específica para a gente calcular a resistência elétrica de fios. Quando a resistência elétrica de um aparelho ou de um componente é constante, a gente diz que esse aparelho ou componente é ôhmico. Então,
Em muitos aparelhos eletrônicos, se você medir a resistência elétrica deles durante o funcionamento, pode acontecer da resistência ser constante ou não. Mas sempre que a resistência elétrica for constante, né, não variar no equipamento elétrico ou não variar num certo componente elétrico, eletrônico, a gente diz que esse aparelho é ôhmico. E não variar significa o seguinte, que se você aplicar diversas DDPs, você vai ter diversas correntes, mas a relação matemática entre a DDP e a corrente vai ser uma linha reta. Então, se você traçar o gráfico de um equipamento elétrico qualquer, e esse gráfico tensão-corrente for uma linha reta, significa que esse aparelho é ôhmico. Então, essa é uma expressão que a gente utiliza no caso de aparelhos ou de componentes eletrônicos cuja resistência elétrica seja constante.